aula 4. O que a gente vai aprender nessa aula? 5 razões que tornam o medo uma coisa totalmente desnecessária, uma atitude irracional. Eu sei, é forte falar isso, né? Fica parecendo que eu estou achando que é fácil demais. Bem, fácil demais não é não, porque nós temos que colocar em prática a fé e a palavra, e sempre que puder, o nosso adversário fará tudo para impedir que nós pratiquemos a palavra de Deus. Mas eu quero te mostrar que pela Bíblia você não tem razão para ter medo, certo? Primeira razão, porque você não deve ter medo. Primeiro, o medo é um espírito e Jesus me concedeu, a mim e a você também, autoridade sobre os espíritos. Espera lá, onde é que está isso dizendo que o medo é um espírito? Veja em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Está na versão O Livro. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Portanto, o medo, ele é um espírito. Se ele é um espírito, observe agora, nessa versão, Mateus 10, versículo 1, Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Jesus conferiu aos seus discípulos o poder para expulsar qualquer espírito imundo. E o medo é um espírito imundo, que você tem autoridade sobre ele. Querido, quero que você pense o seguinte, lá no Jardim do Éden, quando a serpente se voltou para seduzir Eva, e Eva caiu naquela conversinha da serpente, você lembra que versículos antes a Bíblia disse que o homem recebeu autoridade sobre todos os animais da terra, inclusive os répteis, sobre todos os animais? Ou seja, aquela mulher, Eva, aquele homem, Adão, foram enganados, tentados, foram atraídos pela cobiça, engodados pela cobiça e caíram. Eles tinham autoridade para simplesmente dizer para aquela serpente, suma daqui, desapareça, não queremos você aqui, e aquilo teria sido resolvido. Mas muitas vezes o inimigo usa a mesma estratégia, mantém-nos com medo, a gente acha que o medo é maior do que a gente, mas nós somos maiores do que o medo, porque o medo é um espírito e você tem autoridade sobre esse espírito. Outra coisa importante, os inimigos é que tem que ter medo de você, e não você ter medo dos inimigos. Deuteronômio capítulo 2, versículo 25, numa versão católica, diz assim, a partir de hoje começarei a derramar o temor e o terror de teu nome entre os povos que habitam debaixo de todos os céus, de sorte que só ao ouvir o teu nome eles tremerão e estarão em pânico por causa de ti. Amados, se na antiga aliança, aqueles homens que não eram filhos de Deus ainda, eram servos de Deus, eles desfrutavam dessa autoridade, desse nível de proteção, porque hoje você que é filho de Deus, o Espírito Santo reside em você e você vai permitir que o medo lhe domine? Olha só, Deuteronômio 28, versículo 10, na NVI, Nova Versão Internacional. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Os povos da terra verão que vocês não são chamados por qualquer outra divindade. Vocês são chamados pelo nome do Senhor. E querido, o nome que está acima de todo nome pertence a você. Pelo nome de Jesus se sujeitam todas as potestades, todo o domínio, todo o poder e toda a força se sujeitam ao nome de Jesus, que está na sua vida, que pertence a você. Então, querido, quem tem que ter medo de você é o adversário. Se você soubesse o que o diabo sabe de você, se você visse você mesmo, como o diabo te vê, ele morre de medo de você. Só que você não sabe disso. E você, por isso, se torna refém daquele que, na verdade, é muito inferior a você na escala. Terceiro ponto, Deus garante comparecer pessoalmente em qualquer peleja para te acompanhar. Olha Isaías 41, versículo 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sabe o que é você sentindo que está muito cansado, que está muito difícil? E ele do seu lado abraçando você, levantando você, erguendo você com a mão direita dele, dizendo, filho, eu estou aqui.
É esse o Deus que você tem, amado. Mais uma verdade, vai ser parte 4 agora. Deus não cochila. Olha que maravilha. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Salmo 121, versículo 4 e 5. Eu estou trazendo essa passagem para você pensar o seguinte: às vezes você perde o sono por causa de preocupação, de ansiedade, medo de que as coisas vão dar errado. Mas tem um detalhe: você tem um Deus que não dorme. Querido, se ele não dorme, você pode descansar tranquilo. Eu quero que você pegue o exemplo de Pedro. Pedro, ameaçado de morte, seria torturado e morto no dia seguinte, está dentro de uma cadeia, e a Bíblia fala que Pedro dormiu, em paz, tranquilo. O mesmo Pedro que havia negado Jesus antes do Pentecostes, agora um Pedro cheio do poder de Deus, cheio da palavra de Deus, ele simplesmente podia escrever o que ele escreveu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, querido, é tranquilo para nós, nós podemos nos refugiar no Senhor e ter certeza de que nós somos guardados por esse Deus. Então você pode dormir em paz, querido, chega de insônia. E a última verdade muito forte aqui: tudo coopera para o meu bem. A Bíblia que diz isso. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Está em Romanos 8, 28, aqui é NVT, nova versão transformadora. Querido, só precisa saber de duas coisas. Você foi chamado segundo o propósito de Deus? Primeira coisa. Segunda, você ama a Deus? Amado, se você ama a Deus e foi chamado segundo o propósito dele, não tem como dar errado. Não tem, querido. Porque em última instância, tudo aquilo que parece estar dando errado, entendeu? E de repente você pode ficar numa situação péssima, aparentemente, mas você pode ter convicção. Tudo vai cooperar para o seu bem. Aquilo que parecia que era para a sua destruição vai ser o trampolim para o seu sucesso. Mas você tem que praticar a palavra. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que é do dia para a noite, mas eu posso te garantir uma coisa: se você praticar essa palavra, ela se cumpre em transformar o que você precisa. Porque o seu Deus é um Deus provedor. Então não há razão para você estar tremendo com medo. Não há razão para você não conseguir falar diante de um público, não há razão para você não conseguir enfrentar situações, não há razão para você ter medo de vizinho, ter medo de alguém, porque a pessoa é de uma religião diferente da sua e pode fazer de repente alguma coisa que amaldiçoe sua vida. Querido, não há razão para você ter medo. Porque o Deus que você tem nunca mudou, nunca mudou. E ele sempre foi pelos seus. Não vai ser diferente dessa assim como eu posso garantir que não será diferente também com você. Ok? Até nossa próxima aula.